Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente ao Rodrigo, obrigado pelo convite. Primeiro, agradecer aos patrocinadores aí que deram essa oportunidade de estar aqui falando, e aos palestrantes aqui, que são gente da maior e da melhor categoria. E falar também depois do Marcelo é uma coisa complicada, porque ele sabe tudo de tecnologia, entende tudo do mercado, e ele, inclusive, por uma coincidência enorme, ele foi o cara que vendeu o sistema de gestão de processos do meu escritório, que a gente usa até hoje lá. Então, é um cara que eu conheço pelo menos há uns 10, 15 anos já. Fala um pouquinho de mim, porque acho que ninguém me conhece aqui, mas eu sou advogado. Eu sou advogado, na verdade, por acidente. Na minha família, todo mundo falava que eu falava bem, eu acho que eu não falo bem, e falou, pô, você tem que ser advogado. Aí eu acabei o colégio, falei, pô, vou fazer o quê, né? Aí eu fui prestar vestibular. Entrei na PUC, em São Paulo, na USP e no Mackenzie. Primeira vez, não aconteceu nada, não passei em nada. Na segunda vez, também não passei em nada. Aí na terceira, prestei tudo de novo. Aí na penúltima vaga da 7ª lista da PUC, eu entrei. Fui o penúltimo cara a entrar em 1995 na faculdade. E, putz, aí comecei na faculdade, aí eu falei, pô, vou estudar aqui, fazer direito, estudava à noite. E aí, pensei, pô, primeiro ano, mais tranquilo, né? Filosofia do direito, né? As coisas um pouco etéreas para mim. Falei, pô, vou fazer alguma coisa, né? Vou empreender, né? E aí eu fui empreender no ramo de eventos. E aí eu abri uma empresa de eventos junto com alguns amigos e a gente foi promover uma festa. A festa foi muito boa, rendeu um bom dinheiro pra gente, e aí a gente empolgou, né? Falei, pô, somos bons pacas nisso, né? Aí eu fiz um segundo evento lá em São Paulo, fechei uma casa enorme no Morumbi, chamei para tocar, acho que nem sei se todo mundo lembra, a banda do Araqueto, né? Aquela Araqueto é bom demais. Bom, sei que falsificaram os convites da festa e eu quebrei. Eu acho que é bacana eu falar isso, todo mundo fala que hoje em dia foi sucesso falar que quebrou, né? Eu quebrei mesmo também. Aí eu tive que pegar dinheiro emprestado, aí eu falei, putz, aí bombei na faculdade, aí eu falei, não, vou voltar aqui, vou estudar direito, né? Aí comecei a fazer a minha faculdade e comecei a trabalhar logo no primeiro ano. E logo no segundo ano, eu entrei no escritório, no escritório que eu estou até hoje, trabalhando, já estou há 22 anos 22 anos trabalhando lá, chama Leite Doce de Barros, um escritório que é full service, muito bacana, e há 4 anos me deram uma função mais. Essa parada que foi combinada aqui, porque eu não tenho tanta coisa para falar, para gastar o tempo. Mas tudo isso para dizer, e eu fui convidado há 4 anos a virar CEO do escritório, cuidar do escritório, que tem 200 pessoas, é um desafio enorme, cuidar de gente é um negócio. E eu vou falar mais à frente, principalmente para advogado, né? Advogado tem na faculdade, a faculdade é uma faculdade, a grade curricular é muito boa, mas ela peca em diversos aspectos, né? Ela não fala lá para você não tem aula nenhuma para como cuidar de cliente, como ganhar cliente, como atender cliente, né? Como se relacionar com as pessoas, como fazer marketing, né? Então, isso tudo a gente acaba aprendendo um pouco na paulada. Mas tudo isso para dizer que o Rodrigo me chamou para fazer essa palestra, para falar um pouquinho sobre o mercado da advocacia, e a gente falar sobre um pouco do futuro, falar um pouco sobre a advocacia, e eu falar um pouco sobre a advocacia pós-digital. Quando eu passei para ele esse tema, eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? Pô, tema interessante, né? Eu não sei mais muito bem entender o que está acontecendo agora, que sabe para frente, né? Mas esse foi um desafio bacana para a gente poder refletir um pouco sobre
as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Essas mudanças que estão acontecendo no mundo. E falar um pouco sobre... Só um segundo. E falar sobre tecnologia. Toda vez que eu vou falar sobre tecnologia, eu lembro de uma história minha. Eu estava em Londres, em 2001, e fui visitar um amigo meu, primeira viagem que eu consegui com recursos próprios, e eu fui visitar um amigo meu, que ele estava morando em Londres, e ele falou, vamos sair hoje, vamos sair, ele tinha um monte de amigo lá, aí ele pegou um telefone, na época era esse aí, um StarTAC, acho que deve ser um negócio meio pré-histórico para todo mundo, e começou a mexer no telefone, mexia. Falei, pô, o que você está fazendo, né? Pô, tô mandando uma mensagem aqui para meus amigos aqui pra gente sair hoje à noite. Falei, cara, meu, que mensagem? Falei, não, agora todo mundo manda mensagem, não sei o quê. Falei, cara, você acha que alguém vai ficar mandando mensagem pro outro, cara? Isso é muito mais fácil ligar. Você acha que algum dia alguém vai ficar mandando mensagem pro outro? Só para mostrar a minha total credibilidade para poder falar sobre perspectivas do futuro, né? Mas, falando um pouquinho aqui, voltando um pouco sobre o tema, eu queria falar um pouco sobre a advocacia. Tem alguns números aqui que são impressionantes. O Brasil aqui é superlativo em tudo. O Mauro falou aqui, e é superlativo também na área jurídica, né? Hoje a gente tem... Essas informações eu peguei com a OAB em São Paulo. Algumas não, algumas oficiais, algumas de percepções deles. O Brasil tem hoje 1,1 milhões de advogados. Eu acho, se não me engano, deve ser a maior concentração de advogados do mundo. Não sei se é per capita maior, mas em valor absoluto certamente deve ser. Isso vem do quê? Isso vem de 1.562 cursos de direito no Brasil. Pasmem, mas aqui o Brasil tem curso de direito bastante, eu diria, né? Para usar a terminologia mais polite. E a gente tem 900 mil alunos. E essa informação eu peguei, essa informação acho que é extraoficial, que hoje a gente tem prestando OAB, não todo ano, mas estocado de pessoas que são graduados em direito, bacharéis em direito, mas ainda não são advogados, 3,5 milhões de pessoas. Se você é advogado, bacharel, eu começaria a ficar bastante preocupado. Mas tem outra informação aqui do contencioso judicial do Brasil. O Brasil é o país mais litigioso do mundo. É o lugar que tem a maior concentração de processos. Se você for fazer uma análise aqui só de contencioso efetivo, esses números foram publicados ontem pelo CNJ, o ministro Toffoli divulgou isso ontem. Apesar de ter tido, acho que foi o primeiro ano em 10 anos que teve redução do estoque de processos do Brasil. A gente teve uma redução de 30%, eu acho, e o número atual de estoques são 78,7 milhões. O que dá ali pelaquela conta de advogado, uns 78 processos para cada um cuidar, fora a parte da advocacia consultiva. A gente teve 31,9 milhões de processos encerrados só no ano de 2018. Os juízes fizeram um esforço enorme e conseguiram dar essa redução, que é um número, para mim, extraordinário de grande. Mas foi a primeira vez que esse número aqui, o número de processos encerrados foi maior do que o número de processos entrantes no Brasil. O número de processos entrantes foi de 28 milhões de processos. Você imagina o que esse país gosta de brigar. Mas a questão é, temos muito advogado, muito processo, só que tem um pequeno problema aí no meio, um pouco que o Marcelo abordou, né? Tecnologia, né? Efetivamente, a nossa revolução, e aí eu falo também tecnológica, porque como o Marcelo colocou, não é uma revolução simplesmente tecnológica. A nossa revolução aqui envolve métodos, metodologias, formas como a gente trabalha, como a gente enxerga o mundo, como a gente está enfrentando problemas, e várias delas estão sendo trabalhadas e guiadas por tecnologias. Isso tudo
vai impactar, já está impactando de forma marcante, de forma muito contundente a advocacia. A advocacia, com esse número enorme de pessoas, é uma profissão que acaba em vários momentos tendo advogados exercendo atividades que não são atividades puramente intelectuais, são atividades rotineiras, são atividades que são simplesmente repetitivas. Essa informação aqui eu trouxe, que ela é bastante chocante, não só pela informação, mas também pela data, por quem a gerou. Essa notícia, não sei se dá para olhar, é do mês 3 de 2017. E ela dá que o banco JP Morgan, o banco, não uma empresa de tecnologia, não um escritório de advocacia, o banco criou um sistema interno pelo qual ele conseguiu fazer o robô trabalhar em segundos o que um advogado demorava 360 mil horas para fazer. Na verdade, esse sistema era um sistema para fazer análise de contratos em due diligence de empresas. O que antigamente a gente tinha que usar uma mão de obra qualificada para analisar contratos, analisar cláusulas de contratos de empresas que você ia comprar, empresas que você ia realizar um IPO, fazer a due diligence dessas empresas, analisar processos, analisar informações. Hoje você tem a possibilidade de rodar isso através de um robô de tecnologia. E essa tecnologia, ela acaba gerando para a gente diversas frentes no direito. Aqui eu vou citar pouquíssimas delas, mas uma delas aqui é a análise de contratos, que vem em cima dessa posição do programa que o JP Morgan fez. A análise de contrato é analisar diversas cláusulas, tabular cláusulas, analisar se determinados contratos têm algumas previsões, não tem outras previsões. Isso, até ontem, era feito por ser humano. Você tinha um advogado dentro do escritório que ia ler contrato a contrato, em papel impresso, uma caneta marca-texto e um post-it amarelo. Ia fazendo isso. Então, é uma análise que eu faço. Eu lembro quando eu entrei no escritório, em 1997, eu tinha lá no escritório essa conta, mais ou menos, eu vou chutar, mas a gente deveria ter 7 ou 8 estagiários para cada advogado dentro do escritório. Hoje eu tenho no escritório 3 advogados para cada estagiário. Exatamente porque eu tenho uma automação enorme da minha mão de obra, que eu diria, em alguns momentos, não tão qualificada quanto deveria ser. Aqui também você tem um sistema de automação e gestão de documentos. Hoje em dia, você consegue, você tem diversos programas, e não são nenhum programa de lançar o Homem à Lua, mas programas simplórios que que criam modelos para você gerar petições. Hoje você quer trabalhar no contencioso, você quer fazer petição. Hoje você tem um sistema onde você imputa algumas informações através até de plataformas muito mais friendly, né? de perguntas e respostas, você faz uma inicial ou faz uma defesa. É um negócio super interessante. A questão de extração e monitoramento de dados públicos, antigamente, quando eu falo antigamente também não é tão tempo atrás, você precisava pegar uma informação de um processo judicial, você precisava pegar o elevador no teu escritório, pegar um táxi, um ônibus ou um carro, ir até o fórum, pegar uma fila no fórum, barrigar no balcão, esperar a fila, que às vezes tinha fila, pegar aquele servidor que normalmente estava de mau humor para te atender, e pedir o processo, você pegar o processo físico, ir lá, olhar, ler página por página, pegar seu caderninho, que era uma fichinha, tinha um fichário, e fazer uma anotação sobre o andamento do processo. Hoje,
Eu tenho um programa no escritório que faz a varredura. Hoje eu tenho no escritório, pelo menos a informação que eu tinha, uns 35 mil casos, né? Ele faz isso hoje, rodando todos os tribunais, e eu acho que em coisas de minutos. Você vê o que a tecnologia faz em avanço, né? E tem um outro ponto que eu acho que é importantíssimo e super relevante, que é a possibilidade que hoje tem, através da leitura e da interpretação das decisões judiciais, você ter alguma previsibilidade sobre o resultado do julgamento. Obviamente, os hard cases aí serão sempre os hard cases, você vai ter sempre caso difícil, vai ser um caso que vai ter que demandar uma situação mais específica, mas quando a gente está falando principalmente desse volume de processo que a gente tem no Brasil, considerando que o maior litigante do Brasil é o Estado, e normalmente são questões repetitivas, sejam questões previdenciárias, sejam questões tributárias, ou mesmo no campo privado, as questões relacionadas a litígios de massa, né, que são as questões de consumidor. Basicamente, você tem do mesmo jeito que o próprio juiz, quando vai julgar essa questão, ele já tem seu modelito próprio, onde ele faz uma verificação de alguns dados objetivos. Hoje você já consegue, do outro lado do balcão, ler isso através da publicação das decisões, interpretar exatamente o que cada juiz está pensando e poder direcionar isso. E com isso, frente a todas essas mudanças que a gente está tendo, onde a gente já consegue, efetivamente, como eu falei, hoje você tem um sistema que você recebe um número de processo. Hoje eu tenho um sistema no escritório que foi desenvolvido por uma empresa de tecnologia, que ele simplesmente faz o seguinte, é um negócio extremamente interessante. Ele roda todos os tribunais todo dia, tentando identificar, através do número de CNPJ e do nome da empresa do cliente, ele roda se entrou algum processo novo. Identificou o número do processo, ele vai lá, captura isso, entra no sistema do cliente, lança as informações através das informações dos tribunais, ele copia, ele abre uma pasta para o cliente, ele dá download do processo, hoje o processo eletrônico, ele lança isso no sistema do cliente, ele já manda isso ele já analisa, faz uma análise da inicial, entende quais são os pedidos que existem naquela ação, analisa os documentos que estão naquela ação para verificar a veracidade das informações. Aquilo já vai abrir para um campo específico de margem de alçada de acordo, ele já remete isso automaticamente para um sistema que vai entrar em contato através de e-mail, de chatbot ou de WhatsApp para o advogado ou para a parte para fazer uma proposta de acordo. Se ele não consegue fazer a proposta de acordo, ele volta, analisando essa inicial, ele volta para um modelo, faz um modelo atualizado com a jurisprudência do assunto, que ele já entendeu qual que é, e ele dá para o advogado uma versão atualizada do modelo de defesa a ser apresentado. Tudo isso em segundos. Quer dizer, antigamente a gente demorava horas, dias, hoje acontece em segundos. E quanto de mão de obra a gente não tirou disso? Muita gente. Mas isso, como o Marcelo falou, a gente tirou muita gente porque a gente estava colocando gente boa para fazer coisa ruim. Né? A gente tem muita gente boa para fazer coisa boa. E uma das coisas aqui que eu tenho para falar para vocês, de percepções de mercado, percepções de alteração dentro do mercado jurídico, eu colocaria, logicamente, a advocacia tradicional não vai morrer, ela não vejo como vai morrer. A questão contenciosa não vai acabar, pelo menos a curto espaço de tempo. Você vai ter tecnologia para facilitar isso, você vai ter menos trabalho, você vai ter um advogado focado em analisar as informações e bolar a melhor tese possível, mas você não vai ter efetivamente um encerramento disso. Na parte não contenciosa, consultiva, na análise e na sugestão de ideias de contrato, ou mesmo na parte de negociações, também você não vai eliminar o advogado. E aqui eu vejo pelo menos 3 alterações ou inovações, assim dizer, no mercado da advocacia. A primeira delas são as novas atividades e oportunidades para advogados do campo da tecnologia. Hoje em dia,
a gente tem um gap ainda grande, hoje é muito menor, entre o perfil da pessoa que trabalha no ramo da tecnologia com a informação técnica jurídica. Então, antigamente, até pouco tempo atrás, você tinha uma diferença enorme, você tinha uma conversa de russo com javanês, mais ou menos, que era um não entendia o que o outro falava, e esse gap vem diminuindo. Esse gap vem diminuindo porque as pessoas que trabalham com tecnologia estão voltadas ao direito, já entendem mais o que vem a ser o mundo jurídico, e principalmente porque os advogados e as pessoas do direito cada vez mais estão entendendo sobre tecnologia. E eu acho que tem um lado importante aí, que as tecnologias hoje, elas são muito mais favoráveis, e elas estão, pelo menos algumas que eu tenho visto, elas estão se direcionando para tornar o desenvolvimento delas próprias muito mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Semana passada me apresentaram um programa que é para você criar robô para atividades corriqueiras. Como, por exemplo, você ter alguma decisão interessante sobre algum assunto, ele vai ler aquela decisão, está no padrão que você estabeleceu, e ela vai disparar um e-mail daquela informação para algum cliente que você pré-determinou numa planilha de Excel. Mostraram isso para implementar, eu achei incrível, porque o cara conseguiu, em 10 minutos, me fazer exatamente a criação desse robô. Eu consegui criar em 10 minutos, obviamente um pouco orientado, acho que espero um dia fazer mais fácil, mas eu consegui montar um robô, que todo mundo fala, nossa, vai criar um robô, mas sim, uma sequência de regras, onde você estabelece rotinas ali nas regras, e ela gera alguma coisa. Quer dizer, então você vai ter uma facilitação, cada dia mais uma facilitação muito maior das atividades da tecnologia para os advogados. Então, eu acho que aí você tem um campo enorme dentro do direito. Assim, um campo que não existia. É o campo do advogado da tecnologia. O advogado vai estar trabalhando com a tecnologia. Eu acho que esse é um campo fértil e que até então é inexistente. Aqui eu trouxe para vocês, está péssimo aqui, mas não por culpa da reprodução, mas foi o que eu cortei ontem. Mas isso aqui é um ecossistema que a B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, apresenta sobre as startups brasileiras voltadas à tecnologia para o mundo jurídico. Acho que dá para perceber que o volume é bem grande disso. E todas elas vão depender cada vez mais exatamente do advogado. Assim, o advogado tem campo de serviço ele tem espaço aqui para trabalhar, ele tem espaço para criar, ele tem espaço para desenvolver diversas outras habilidades que eventualmente não estariam voltadas num escritório de advocacia, numa advocacia pública, ou numa advocacia em empresas de economia tradicional. Uma segunda alteração que eu vejo são, por óbvio, e até o Marcelo colocou aqui, essa é a questão mais óbvia, que são as novas atividades econômicas que geram novas demandas jurídicas. Isso, né? Hoje em dia a gente tem fintech, né? As fintechs têm a parte regulatória de empresas financeiras de tecnologia, ela é completamente incipiente e evolutiva, como todas ligadas à tecnologia, né? Então aqui o campo regulatório de empresas de fintech é um campo extremamente fértil para a advocacia. Podemos falar também a parte de criptomoedas. Hoje você tem uma discussão enorme sobre diversas questões regulatórias, legais, sobre o funcionamento, aplicabilidade e diversos outros regramentos sobre fundo de investimento, a possibilidade ou não, em questões relacionadas a criptomoedas. A questão do blockchain, a validade do blockchain, será que o blockchain vai eliminar cartório?
Essas são questões que são postas, né? A utilidade dela no mundo nosso são questões que realmente estão aparecendo agora. A questão já falada também, a própria questão de proteção de dados, né? A nossa lei aí, que é do ano passado, vai entrar em vigor nos próximos meses, sim, é latente a necessidade das pessoas entenderem. Isso aqui é um mercado novo, um mercado que qualquer um que estiver falando coisas extremamente muito mais profundas, ainda no campo das possibilidades, não no campo das certezas, né? Até porque no direito, o bom do direito é que nada é absoluto, mas a questão da lei de proteção de dados é uma parte de mercado ótimo para ser desenvolvida. A questão de propaganda digital, você tem algumas discussões sobre propaganda digital, desde responsabilidade de quem está divulgando, você tem diversas questões sobre isso. Também a questão de impressão 3D, eu não sei se todo mundo já pensou, mas uma das demandas que se falam é que algumas empresas, e agora eu não vou lembrar exatamente se era DHL ou se era o UPS, que eles, na verdade, estavam mudando o negócio deles para comprar grandes depósitos e investir muito em impressoras 3D, porque o que eles vão fazer no futuro é ter centros regionais extremamente qualificados de alta tecnologia de impressoras para você fazer o pedido, né? Você vai fazer seu pedido lá na Amazon, em qualquer lugar, e na verdade você vai dar um send nisso aí e ele vai mandar para um desses centros regionais para que o seu objeto comprado seja criado num desses salões de impressão 3D de alta tecnologia, alta performance. E já se fala sobre questões de responsabilidade, o que vai acontecer, o que não vai, quem responde sobre o quê, produto, diversas outras implicações. A própria questão de drones e robotização, a questão de uso de espaço aéreo, confusão no espaço aéreo, são questões que também são latentes e não têm resposta ainda. A questão de veículos autônomos, né? Afinal de contas, né, se o veículo autônomo bater, né, você vai processar quem? O cara que fez o software, o dono do carro ou o cara que se alugou? Né? É uma questão nova também, né? A gente ainda não tem muita resposta sobre isso. A questão de saúde digital também, a questão própria, a Marcelo falou, a questão de diagnósticos, né? Em cima de informações, diagnóstico de distância, você hoje poder estar sendo consultado por um médico em Hong Kong, em real time, o cara quase na tua frente. Você tem diversas discussões já sobre isso, principalmente nos Estados Unidos. Essa questão mais específica sobre a privacidade, a segurança efetiva, a segurança da informação, também são discussões que do mesmo jeito que a tecnologia está preocupada com isso, o direito está preocupado com isso. E também a questão da internet das coisas, né? Essa comunicação, né? Dar um pau no sistema, sua geladeira começar a brigar com o seu aspirador, não sei como vai resolver. Mas são questões latentes que a gente tem e que vão acontecendo numa velocidade enorme. E aqui eu trouxe só 3 exemplos de questões que indicam muito isso, né? A velocidade da economia das novas questões, ela está sendo muito mais rápida do que a velocidade do direito, né? E a velocidade do direito que eu falo aqui não são só as leis, são os regulamentos, os regramentos, os acordos, os contratos, tudo isso é novo, né? Imagina como você vai discutir a questão do Airbnb, que hoje é uma das maiores discussões que existe, é a questão de direito de condomínio. Pô, você pode ter um Airbnb em qualquer prédio de apartamento, pode ter convenção falando que não pode, você pode determinar que não pode ter um Airbnb no seu condomínio. São discussões que existem, enormes. Pode usufruir a sua propriedade, você pode alocar dessa forma ou não. A questão da Yellow, que foi discussão em São Paulo outro dia, né? Anda na pista, anda fora, põe capacete, não põe, joelheira, não põe, vai, não vai.
Até onde o Estado vai interferir nisso, onde o Estado não vai, são discussões enormes. E o caso, acho que um pouco mais antigo, o Uber, né? Se você falasse há um tempo atrás para qualquer advogado, perguntasse se você poderia montar uma frota de automóveis para você vender serviço para qualquer um, eu falo, cara, você está concorrendo com o táxi, não pode, né? Mas a tecnologia, o que a tecnologia está ensinando para a gente? Né? Não só a tecnologia, né? Essa revolução vem ensinando para a gente, né? Que as coisas são mais rápidas do que a nossa capacidade sequer de poder regrá-las, né? De poder escolher normas para ela. E com isso, tem um dado interessante aqui que eu até peguei do Valor Econômico de hoje. Existe uma figura aí que se chama sandbox, que é o sandbox regulatório. O que é isso? Né? É uma metodologia usada, foi muito usada na Inglaterra, que é exatamente tentar, e eles estão usando bastante para a parte de fintech, entender essa velocidade das coisas e eles criarem ambientes regulatórios separados, apartados, para tecnologias novas e colocar regramentos um pouco mais flexíveis ou um pouco mais adaptados do que existe para que eles consigam, como se fosse um laboratório, entender o desenvolvimento dessas tecnologias e entender como a regulação pode funcionar para melhorar a experiência dessas tecnologias. Então, são coisas que estão acontecendo. O Brasil também vem adotando isso. É muito bacana ver essa questão. E são questões que são extremamente novas. E um terceiro ponto que eu acho, minha opinião, que é muito pessoal, é a forma da advocacia, mas eu digo aí da advocacia privada, não pública. Como que a advocacia vai existir, né? Aquele próximo passo aí na relação da advocacia como empresa, né? Uma coisa que eu falo muito, assim, a advocacia é um serviço como qualquer outro. A gente vende produto, sim, que o OAB não me escute, mas a gente vende produto, a gente vende serviço como qualquer outro. Eu acho que a gente deveria ter toda a liberdade do mundo e ter essa consciência. Então, acho que isso é uma questão muito natural. E dentro disso, como que as pessoas vão se relacionar? Né? Como os advogados vão se relacionar? Eu estou até procurando, eu sei que existem algumas plataformas já hoje, onde você tem plataformas digitais, onde você tem verdadeiros escritórios de advocacia ao redor do mundo, como se fosse uma plataforma de trazer a figuras mais antigas, de freelancers, onde eles colocam lá uma disposição sobre tempo, suas habilidades, descrevem suas habilidades para que montem projetos em cima exatamente disso. Então, na verdade, você já tem isso em cima de plataformas onde você pode pegar serviço de freelancers, mas eu acho também vai existir ainda escritórios totalmente virtuais. Você vai ter escritórios que vão ser efetivamente escritórios que são uma plataforma, onde você vai ter pessoas conectadas entre elas, que vão ter suas habilidades, e ali eles vão ter uma matriz em cima disso, tomando conta dessas pessoas do ponto de vista de gerenciamento de trabalho, de aporte de marca em cima disso, de aporte de credibilidade em cima disso. E aqui eu trago um exemplo, que é um exemplo interessantíssimo, que é um escritório dos maiores escritórios do mundo, que chama Allen Overy, um escritório inglês, que eles já estão fazendo uma plataforma deles, que eles são patrocinadores da plataforma. Essa plataforma é muito interessante. O que ela faz? Ela separa advogados, e aqui ele está falando aqui de advogados extremamente qualificados, principalmente pessoas que foram sócios de grandes bancas da advocacia, ou quase lá, pessoas que foram advogados em house de grandes companhias, e que, por algum motivo na sua vida, decidiram fazer uma mudança de carreira. Qualquer motivo que seja, resolveram ter uma outra tipo de experiência. Qual tipo de experiência? Um controle melhor de tempo. O que esses caras fizeram? Eles montaram essa plataforma, PeerPoint,
que é? Ela cadastra advogados, eles têm 300 advogados cadastrados, aonde você pode acontecer duas situações. Ou o próprio escritório, dependendo se ele tiver um job que necessite mais mão de obra do que ele tem disponível no escritório, ele pode pedir para essas pessoas trabalharem num acordo prévio de data, horário, frequência e de pagamento, ou pode também liberar essa plataforma para que empresas que precisam daquela figura de secondments, de pessoas temporárias dentro disso, dentro da empresa, que possam buscar lá pessoas extremamente bem qualificadas que possam trabalhar. E o escritório, o que o escritório garante para quando as pessoas estão na empresa, que sempre terá um sócio do escritório prestando essa mentoria em cima da pessoa. Eu achei um negócio genial. Se eu correr aqui, que eu já estou acabando meu tempo. Isso aqui é um negócio que já existe. Isso aqui já existe. Se não me engano, eles estão aplicando essa plataforma em Londres, Xangai, Hong Kong, e acho que mais uns ou dois outros lugares. Mas é um negócio extremamente genial. Que é um pouco do mundo está mudando, né? Mas voltando um pouquinho aqui na advocacia, do perfil do advogado, o que vai ser o perfil do advogado? E agora, já que eu já estourei meu tempo, vou ser o mais rápido possível. Cara, o que precisa de advogado, cara? E aqui cai naquela questão que já todo mundo fala, soft skill, né? Porque hard skill está dado. Hard skill, a maioria do hard skill, hoje em dia, você captura de uma forma muito fácil. Você não precisa passar mais 30 anos para aprender. E eu te falo isso com muita tranquilidade. Eu tive um caso no escritório 3 semanas atrás, que precisava, chamei um advogado e falei, cara, precisamos analisar se esse cliente nosso pode processar esse outro cliente aqui em algum lugar na Europa. O cara, em 2 dias, veio me falando que a gente podia fazer esse processo na Holanda por A, B, C, D e F, já sabia tudo, entendeu tudo. Quer dizer, o cara, em 1 ou 2 semanas, consegue capturar o que possivelmente anos de faculdade não dariam. Então, é um negócio extremamente curioso. Então, a informação está dada. Então, o que você tem que ter? O soft, cara. E o primeiro soft é ser criativo. Criativo em tudo. O segundo, que eu acho, é você ter que ser um solucionador de problema. Aqui que vai dar a diferença. A diferença do advogado vai estar aqui, cara. Saber solucionar problema. Isso é um negócio que, na minha opinião, vale ouro. E o terceiro é uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção, mas eu acho importantíssimo, porque eu venho desenvolvendo como psiquiatra isso várias vezes, que é a habilidade de escuta. Né? Você saber escutar, saber falar é importante, mas saber escutar é mais importante ainda. Porque normalmente, e eu digo normalmente não, mas 100% do tempo, você tem muito mais a aprender do que a falar. Né? Então, aprenda a escutar com qualidade mais do que você fala. E a terceira, e a quarta coisa é estabelecer relações. Eu acho que o ponto é você conseguir estabelecer relações. Estabelecer relações vem um pouco de criatividade, vem estabelecer relações entre coisas e relações entre pessoas. E com isso, eu queria falar para vocês que inovar é um processo de transformar novas ideias em soluções. E eu acho que outras características, gente, na advocacia, são as características que vêm dessa nova geração, dessa nova transformação que está mudando. Está mudando o mindset. As pessoas mais novas hoje têm um outro mindset. Tem um mindset de empreendedor, cara, de visão de negócio, dinâmico, de dinamismo, de antecipar a necessidade de cliente, cara, de ter um perfil colaborativo para criar novas produções, novas soluções de produtos, cara. Eu acho que você ter essa percepção, e na advocacia ter essa percepção é chave de ouro, cara. Chave de ouro, porque a melhor coisa que você pode fazer é pensar, gastar um pouco do seu tempo, e vou te falar, de fazer isso já tive 1 milhão de ideias aqui, montando essa apresentação. Que é isso, cara? Façam, sejam criativos, criem produtos, pensem na necessidade do cliente, estejam junto com os clientes, cara. Porque no final, aqui, eu acho que o que vai fazer muita diferença será que nosso foco será na qualidade das conexões, cara. Se a gente vai passar por automações, uma coisa que eu posso falar para vocês, com certeza, que a qualidade da conexão que você vai ter com o seu par, com qualquer outra pessoa que você se relacionar, e principalmente com o seu cliente, cara, é esse que vai ser o diferencial. Você entender, você estar junto com ele,
e você fazer tudo por ele. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.